aula que vocês estão tendo. Claro que vai estar no YouTube, mas não é a mesma coisa do que você está aqui com as dúvidas. Façam bastante perguntas, porque estamos entrando na reta final. A prova vai chegar. Triste, mas ela vai. E é isso. Aproveite cada segundo das aulas que vocês têm. A gente vai tentar trazer mais matemática, porque é uma coisa que é muito importante. Acho que o mais importante é a redação, mas segundo lugar, matemática. Putz, matemática me salvou de um jeito, você não tem noção. Então, a gente vai tentar trazer uma aula de regra de 3, porcentagem. E aí, vamos lá. Professor, obrigada. E fica à vontade. Pessoal, também fique à vontade para fazer perguntas, tirar as dúvidas que vocês têm sobre redação. E não existe pergunta besta, eu ficava com medo também de perguntar, essa pergunta é muito besta. Tipo, em conclusão. Nossa, a conclusão é uma coisa que acho que todo mundo tem uma dificuldade. Como é que eu vou concluir a minha redação? Então, aproveitem o tempo, né, para tirar todas as dúvidas. Tirar as dúvidas. E assim, o legal, assim, ó, como esse é um conteúdo que ele é meio maçante, e aí o escrever é complicado, né, gente? Falar é complicado, o escrever, colocar no papel aquilo que a gente pensa, é mais ainda. Mas, entendeu? Para que for fazer esse ano ou o ano que vem, espero que vocês tenham a oportunidade de fazer uma boa prova, de não ter dificuldade, né, nas questões, e na hora da produção, vocês tenham aí uma luz, né, uma facilidade para poder escrever. O texto da redação do Enem, o Enem, ele pede um texto dissertativo, mas argumentativo. E aí, nessa aula de hoje, eu vou tentar passar para vocês o que é isso, quais são as diferenças, como que eu posso construir esse texto, né? Como que eu posso fazer um texto que seja, no mínimo, coerente, para que eu tenha, no mínimo, e aí falando sério, né? No mínimo, uma nota de 750 para cima, né? Que aí já 700 para cima já é uma nota boa. Não é uma nota excelente, mas já é uma nota boa, tá? Então, assim, eu vou colocar as características, vou passar para vocês algumas dicas, né? A gente vai conversando. Quem quiser fazer pergunta, já faz, deixa o microfone aberto, pergunta, porque aí eu vou acompanhando. Como eu estou apresentando, eu não consigo ver nada aqui. Eu só consigo ver a minha apresentação. Eu tentei fazer aqui a entrada com o meu celular, mas o meu e-mail, que é da Secretaria da Educação, ele não deixa, não acessa. Eu vou mudar depois e na próxima eu faço diferente. Beleza? Professor, se tiver perguntas, eu ligo o mic e leio a pergunta que tiver no chat. Perfeito, então. Obrigado, Marcelo. Valeu. Então, assim, vou começar com as características desse texto, né? A diferença entre argumentar e dissertar. O que seria argumentar? O que seria dissertar? Então, assim, nós temos... Deixa eu ocultar isso aqui, tá? Peraí. Nós temos aí uma diferença básica, mas os dois textos, os dois exemplos são as mesmas coisas, ou são parecidos, ou são próximos daquilo que vocês precisam escrever no Enem, na redação, tá? A partir do momento que eu tenho o tema, que eu sei sobre o que escrever, eu tenho que saber como desenvolver esse assunto, que é o dissertar, e eu tenho que saber como que eu posso fazer minha argumentação. Então, a diferença básica, apesar que vocês estão vendo aí, né, eu deixei aí o mais claro possível, né? Fui pegando material que eu já tinha, né, de aulas, né, e fui montando, né. Então, assim, quando eu faço uma exposição de pensamento, quando eu interpreto, né, quando eu analiso e interpreto, quando eu me expresso de maneira explícita, né, de maneira clara, quando eu tenho um posicionamento e deixo ele claro na hora de escrever, eu estou dissertando. O argumentar já é diferente. O que é argumentar? Eu preciso convencer. A partir do momento que eu estou convencendo, que eu estou validando, que eu estou reforçando a ideia de um outro ou de outra, eu estou argumentando. Eu posso confirmar, utilizar esses argumentos que são baseados em ciência, que são baseados em filosofia. Uma coisa até interessante, tá, galera, que o pessoal que fez Enem ano passado, eu acho que até o pessoal, o ano passado, estava utilizando bastante, para fazer uma redação no Enem, eu preciso ter um pouco de conhecimento, ou de preferência muito conhecimento, em outras áreas, né? Porque a partir do momento que eu valido o pensamento filosófico,
na minha argumentação, estou falando em filosofia, estou falando até em história, estou falando em sociologia, eu consigo encaixar dentro daquele texto lá, fazer aquela trama, né? Tentar utilizar aí, lembra da última aula que eu fiz sobre intertextualidade? Eu consigo trabalhar com esses textos dentro da minha argumentação, a argumentação ela fica mais rica, tá? Ela fica melhor. Então, assim, eu não posso inventar, ou colocar palavras dentro do contexto, né, que eu estou utilizando, palavras que não foram ditas por autor que eu estou tentando usar como referência. Mas, a partir do momento que eu conheço, eu consigo ter aí uma argumentação legal, tá? Vamos para... aqui eu estou continuando falando da mesma coisa, tá? Então, assim, o que é um texto dissertativo argumentativo? Então, assim, quando eu penso em dissertar e argumentar, quando eu tenho aí um fato ocorrido. Então, assim, normalmente, quando vocês pegam o tema da redação, e aí quem fez as redações anteriores, né, quem acompanhou os últimos temas, toda a redação, ela trabalha basicamente com um texto, no mínimo, polêmico, né? O texto, ele tem que gerar um pouco de polêmica para que eu possa ter uma posição. Então, eu não posso colocar meu ponto de vista ou me posicionar se esse texto não está pedindo isso. Então, normalmente, os temas, ou normalmente não, né? O normal é que o tema da redação ele seja polêmico. Dentro da sua especificidade, né? Eu tenho que poder, no mínimo, colocar argumentos pró e argumentos contra, né? Ou dissertar a favor, né? Ou contrário àquilo que está sendo pedido, tá? Alguma pergunta até agora? Não, né? Estou continuando aqui, tá, gente? Se tiver rápido, vocês me falem, tá? Olha só que legal, né? Agora não tem pergunta não, professor, Ah, pode não. seguir. Ah, não, beleza, então, estou continuando, então. Olha só que interessante, ó. Quando eu penso em linguagem predominante denotativa, eu acho que, não sei se vocês lembram, né, a diferença de denotação e de conotação. Se vocês lembrar a diferença, é assim, quando eu penso em linguagem predominante denotativa, eu não posso utilizar a linguagem figurada em um texto dissertativo, argumentativo, a não ser que tenha um propósito, tá? Não é que você não possa usar metáforas, você não possa usar metonímia, você não possa usar figura de linguagem. A linguagem ela tem que ser denotativa, ela tem que ser literal, né? O sentido tem que ser próximo do dicionário. Eu não posso deixar margem para a pessoa pensar se aquilo que eu estou falando é aquilo que eu estou querendo dizer exatamente. Então, a linguagem ela tem que ser próxima do real, da linguagem literal. O sentido denotativo é próximo ao dicionário, né, que é linguagem sem metáforas, sem subjetividade, é bem objetiva, né? E outra característica que vocês têm que pensar na hora que estiver escrevendo, isso aí os professores já falaram para você desde o início, né? Pensa lá na terceira pessoa, né? A impessoalidade, eu tenho que falar de forma impessoal. E para ser impessoal, eu não posso falar em primeira pessoa, eu ou nós. São sempre eles, né? Que vai ser utilizado. É a pessoa que vai ser falada nesse texto. Então, assim, a impessoalidade ela vai partir do pressuposto, né, de um princípio que a sociedade pensa, portanto, como faço parte da sociedade, eu penso. Então, sempre, se eu for usar uma opinião minha, de acordo com a sociedade, né, ou de acordo com a política, sei lá, eu tenho que tentar sair da primeira pessoa e jogar sempre a minha opinião em terceira pessoa, que é uma opinião de um conjunto, né, de pessoas, da sociedade, não exatamente minha. Faço parte dela, portanto, é uma opinião minha, mas não eu vou usar a primeira pessoa para falar, beleza? Outra coisa, tá, gente? Não, depois, quando eu começar a falar das partes, aí a gente vê, tá? Tem uma coisa legal, porque até já falei para vocês, né? Mas tem uma coisa legal aqui, quando eu penso em valor universal, né? É assim, o meu grupo de pessoas pensa assim. Portanto, né, eu tenho que utilizar sempre a fala do grupo, tá? Por isso que a gente fala, recair é sempre terceira pessoa. Então, assim,
Quando eu for falar, por exemplo, que eu não concordo com determinado fato, então eu vou usar o quê? Para determinado grupo, um tal grupo. Então, eu tenho que tentar usar sempre, tirando, né, da minha opinião e jogando para a opinião do grupo. Então, por isso que é bem claro isso aí, tem que deixar bem claro para vocês. É sempre terceira pessoa, porque o texto, ele não é um artigo de opinião, né? Então, ele é dissertativo, mas ele não é opinativo, tá? Aí, ó, eu coloquei aqui, eu acredito que vocês já viram isso aqui, a maioria de vocês já viram, né, gente? O que que é critério de avaliação? Se eu for escrever, se eu for fazer uma redação, eu tenho que saber como que eu vou ser avaliado. Então, assim, se eu não souber como vai ser feita essa avaliação, eu não vou saber como que eu escrevo esse texto. Então, assim, antes de eu começar a escrever, eu tenho que saber pelo menos o que vão avaliar na minha escrita. Aí eu fiz questão de pegar, né, tá lá no site, tá, Mundo Vestibular, quais são os critérios para eu tirar 1000 no Enem. Cada item desses são 5 pontos, tá? São 5 critérios que os avaliadores do Enem vão utilizar para te dar 1000. Cada ponto vale 200 pontos. Cada ponto desse aqui, né? Vale 200 pontos. Se você conseguir passar por todas essas etapas, tirando 200, não cometendo nenhuma falha, são pouquíssimas pessoas que conseguem, né? Mas tem são poucas pessoas que conseguem, mas tem estudantes que conseguem aí muito fácil. Mas você pode, por exemplo, ter uma ideia daquilo que vão observar na minha escrita. Primeira coisa, domínio da norma padrão da língua escrita. Olha só, diferente de norma culta, que a gente já viu isso numa outra aula, norma padrão é gramática. Eu tenho que conhecer a gramática. Então, assim, eu tenho que saber utilizar os recursos, né, gramaticais para escrever corretamente. E o que é que eu tenho aí? Precisão no vocábulo, né? É assim, eu posso falar com gírias, jamais escrever com gírias. Concordância verbal e nominal. Galera, nós vai, nós vamos, tem uma diferença. Então, assim, eu tenho que saber que singular concorda com singular, plural, dois ou mais, concorda com plural. Regência nominal e verbal. Isso aí pega bastante, né? Vamos pensar lá no verbo, vamos dar um retorno lá, dar uma olhada, né? Como que funciona, né? E aí eu vou lembrar dos tempos verbais, eu vou ter que trabalhar tudo isso de novo para fazer a prova. São conteúdos que vocês viram desde o sexto ano, beleza? Pontuação. Pontuação também pega, tá? Logicamente, quando você pensa que eu esqueci um ponto, né? Talvez você não seja tão penalizado como você errar na concordância, mas tem um peso também. Tanto é que ele está aqui, ó. Flexão de nomes e verbos. E aí eu volto de novo ali, ó. Flexão, né? Singular, plural, eu tenho que pensar tudo isso aí para poder escrever. Por que que a gente sempre fala? Tentem ler. Normalmente no Enem vocês não vão ter tanto tempo, mas se você tentar ir fazendo esse treinamento, escrevendo, 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 mas tentem ler aquilo que vocês escrevem, porque o que você escreveu hoje não é a mesma coisa que você escreverá daqui a uma semana. E na leitura você já consegue perceber o erro de uma semana atrás, beleza? Colocação de pronomes, átomos. Eu até coloquei aqui os pronomes, sabe? Quando você coloca lá, entregou-me, me entregou. Pensa lá, o pronome ele vai antes do verbo ou depois do verbo. Dica que eu dou para vocês, procurem estudar lá, chama-se êncrise, prócrise e mesócrise. É a colocação do pronome. Quando que eu uso antes do verbo, quando que eu uso no meio e quando que eu uso depois, no final do verbo. Então, é bom dar uma olhada para saber, para não escrever errado, tá? As grafias das palavras, a acentuação das palavras e a divisão silábica, né? Pensa lá quando você vai dividir uma sílaba no final da frase. E aí você esquece, por exemplo, que a palavra caju, vou citar a palavra fácil aqui. Aí você coloca lá C-A-J, não deu para escrever o U, coloca lá no final o U e continua. Se atentem, porque isso também é critério para notas baixas ou não, tá? Pergunta?
Continua? Vou continuar. Olha só que interessante, né? O segundo critério da avaliação do Enem, ele vai tratar exatamente isso aqui, ó. Qual que foi a proposta que foi feita lá? Quando vocês pegarem, por exemplo, ó, gente, outra dica, tá? Quando vocês pegarem a proposta de redação, vocês vão pegar lá o tema e vocês vão pegar textos motivadores. Não é para desprezar aqueles textos que é oferecido na hora. Por quê? Porque aquele texto lá, ele às vezes vai ter várias ideias que vocês podem pegar. Ideias, tá? Não vai pegar palavra, não vai pegar construção, parágrafo, que aí você vai perder ponto. Mas você pode pegar várias ideias a partir dos textos motivadores, né? Porque você precisa construir um tópico frasal, né, que a gente chama. E aí, você tendo as ideias, você consegue fazer aí sossegado, beleza? Estou olhando aqui, mas tá difícil. Ó, então, assim, ó, se você foge ao tema, você pode ser zerado de cara, tá? Então, é importante pensar nisso aí, ó. O que foi solicitado? Qual foi a frase que eles colocaram e qual foi o tema solicitado? Se eu estou escrevendo e eu fugir esse tema, gente, eles não vão ler a redação de vocês. Ponto. Então, eu tenho que pensar naqueles textos lá motivadores, normalmente são 3, que pode ser verbal, pode ser não verbal, né, que eles usam talvez charge, imagem, então vai depender de qual vai ser o tema que vocês vão utilizar. E aí, vocês vão poder verificar o que está sendo solicitado, tá? O que é que foi pedido aqui? Foi pedido isso aqui, então é sobre isso que eu vou falar. Delimita esse tema, o que é delimitar? Eu vou diminuir ao máximo, que é para poder falar daquilo sem me perder, sem ficar em devaneios, né? Você ficar falando um monte de coisa que não tem nada a ver, beleza? Esse tema aí envolve os exemplos, os dados estatísticos, as pesquisas, tudo que você tiver de conhecimento, você pode agregar ao seu texto. Lembra lá quando eu falei da filosofia? Quando vocês pensam em citações, cara, citações ela tem um peso até legal, porque mostra que você tem conhecimento do que está falando. Quando você envolve história, né, você faz alguma alusão, você consegue identificar e colocar dentro daquele tópico lá, aquilo que você imagina, é legal. E você faz comparações, né? Se você usar épocas, fatos, lugares diferentes, mas conseguindo entrelaçar no seu texto, perfeito. Terceiro, né? Olha só, eu preciso saber diferenciar o que é fato, isso aqui ocorreu, e isso aqui é opinião. Tal autor defende isso, mas efetivamente aconteceu aquilo ali. Beleza? Então, assim, eu preciso deixar tudo muito claro. É deixar um texto inteligível. Alguém já conhece essa palavra? Não? Sim? Talvez? Ó, quando falo inteligível, eu estou falando em muito mais claro, né? É fácil de entender. Beleza? O quarto, né? Olha só que legal. Quando eu penso que eu vou escrever um texto, não é só chegar e escrever, tá, gente? Eu vou repetir de novo, estou sendo repetitivo, mas é bom que vocês precisam gravar isso aí. Eu não preciso, eu não tenho só que eu tenho um tema, vou começar a escrever, vou entregar e vai dar certo. Diferente da escola, que os professores avaliam, entendeu? Eles olham o que você imaginava, o que é que você queria, o que é que o estudante estava querendo falar com isso. Na redação do Enem, não existe isso aí. Ou você tem uma boa uma boa linha de pensamento, né? Você trabalha com essa linha e você consegue argumentar, você consegue construir, você consegue utilizar, ou você não terá nota, isso é fato. Então, assim, eu preciso saber como que ele encadeou essa ideia, como que ele construiu. Os parágrafos estão corretamente ligados? Sim, não. Ele começou uma introdução, só que ele inverteu, ele já concluiu antes de começar a fazer essa introdução. O desenvolvimento dele já está
com a conclusão, tudo isso aí vai contar ponto. Por quê? Porque se você, por exemplo, não conhece esses mecanismos, dificilmente você consegue pontuar legal. Por que que eu estou falando isso? Ó, quando eu penso aqui, pronomes, verbos, advérbios, mas eu tenho que pensar nos conectivos, ou nas conjunções, ou nos organizadores textuais. O nome não tem problema, mas eu preciso pensar nisso aí. Então, se eu não tenho uma ideia de como que funciona essa tessitura textual, eu não consigo construir de uma forma que seja lógica, que seja objetiva. Beleza? E aí, ó, eu vou pensar num problema que foi citado. Então, assim, se eu tenho um problema, que já foi o tema dessa redação, se eu tenho tudo ali preparado para que eu construa argumento, para que eu mostre o que está certo, o que está errado, e aí, ó, eu preciso elaborar uma intervenção para esse problema que eu abordei. Foi passado pela banca, né? Mas eu que abordei esse problema, eu que tenho que mostrar tudo o que acontece ali e dar uma possível solução. Se eu souber como fazer isso, a minha redação, ela tá legal. Se eu souber, pelo menos, como fazer metade de cada tópico desse, galera, 500 pontos você já tem. Então, você já tem nota, pelo menos, para ser corrigida, para você conseguir pontuar. Porque, lembra lá, se vocês estão acompanhando o que acontece no Enem, não é desse ano, são todos eles, se você zera a redação, esquece, você fez a prova lá, passou 4 horas, umas 4 horas, e você zerou na redação, você não vai ter nota para conseguir uma bolsa, né, para entrar na universidade, pelo menos nesse momento. Então, você tem que rever onde foi errado, como que foi feita essa sua proposta de redação, né, como foi feita essa sua produção textual, e tentar refazer novamente. Tranquilo? Alguma pergunta até agora, gente? Não, professor, pode seguir. Então, continuando aqui, tá? Ó, eu tenho aqui, isso aí você já tem também, mas eu estou repetindo, tá? Vocês já viram isso. Todo mundo sabe que o texto, né, dissertativo, argumentativo, ele vai ter que ter lá uma introdução. O título, gente, não é obrigatório, mas, não sei se esse ano vai ser, mas é assim, se você não tem um título, seu texto fica meio aéreo, fica vago. Então, é legal que você tenha. Mas esse título, depois, eu acho que eu marquei, eu vou falar depois, o título você pode deixar para colocar no final de sua produção. Porque, assim, quando você começa a escrever, você já tem que pensar quando começar, quais são as possíveis intervenções. Então, eu já penso lá na introdução como que eu vou concluir. Porque, no final, o meio, ele é argumentos. Então, sabendo como começar e sabendo como vou concluir, os argumentos é o de menos. E depois que eu tenho o texto, eu faço a leitura, eu coloco o título. Putz, acho que esse título aqui fica legal. Então, você pode fazer isso. Porque o título, na realidade, ele é essa síntese, né? Ela é uma síntese clara ou não, né? Do que você tratou. Então, se você fez a construção do seu texto, com introdução, com desenvolvimento, com conclusão, fez a leitura, joga o título, fechou. Está pronto o seu texto. Que tem que ser coerente com aquilo que você falou, tá? E não pode ser com início do seu texto. Pega o título lá, introdução lá, tem uma frase lá, eu jogar aquilo lá no título. Também não. Senão fica difícil. Quando eu chego na introdução, o que é que eu tenho que fazer na introdução? Eu tenho que apresentar o assunto, né? E eu já tenho que colocar ali, ó, os caminhos, ou como que vai ser, como que eu vou tratar aquilo lá. Eita, fantasma aqui, é o ventilador. Como que eu vou tratar aquilo lá. Então, eu já tenho que já direcionar aquilo que eu quero, tá? O desenvolvimento são meus argumentos, né? E aí eu vou colocar ali quais são os meus pontos de vista, o que é que eu vou usar ali, né? Quais são os dados, quais são as informações que eu vou colocar, quais são as citações que eu vou utilizar, entendeu? Vou utilizar algum autor, então eu já tenho que ter tudo isso aí em mente, ó. Beleza? E a conclusão, que é o que até a Maristela tinha comentado no início, entendeu?
eu posso pegar essa conclusão e fazer uma síntese de tudo aquilo que eu falei. E aí eu posso jogar uma proposta, posso colocar essa intervenção lá dentro. Eu tenho que jogar por quê? Se você parar para pensar, a quantidade de parágrafos, quantos parágrafos que eu posso escrever numa redação do Enem? 2, 3, 4, 5. Olha só que legal. O ideal é que você faça entre 4 e 5. Tá? A gente pensa em 3, né? A gente fala, não, putz, 3 lá, porque tem um da introdução, um do desenvolvimento e um da conclusão. Mas isso aí são as partes do texto. Na hora de dividir o texto, eu posso jogar 4 ou 5 parágrafos. Beleza? Perguntas? Não, né? Sim, não? Então, eu estou continuando aqui, tá? A Maristela vai precisar sair agora, eu acho, já saiu. Eu vou continuando aqui. Qualquer coisa, abre o microfone e vocês perguntem, tá? Quem tiver alguma dúvida aí. Olha só que legal. Esse parágrafo introdutório, ele vai ser a base de tudo, tá? Não vai ser o desenvolvimento que vai ser essa base do meu texto. É a introdução. Porque a partir do momento que eu crio esse parágrafo aqui, que é o principal, que é a partir dele que eu vou construir toda a minha argumentação, as ideias vão surgindo, né? E eu vou só ajustando os parágrafos. Então, assim, eu tenho aqui o primeiro, que é a introdução, que eu posso até começar com a pergunta, posso, mas se eu começar com a pergunta, eu tenho que respondê-la, fazer de tudo para respondê-la durante a minha dissertação, ou a minha argumentação. Essa pergunta não deve ficar sem resposta, porque senão vocês vão estar aí não dando continuidade àquilo que vocês mesmos proporam, beleza? Olha só, quando eu penso em fazer essa introdução, eu tenho que amarrar todas as ideias. O que é amarrar? Eu preciso ter um parágrafo que ligue no outro, que ligue no outro, que ligue no outro. As ideias não podem ser soltas, tá? Quando eu penso na introdução em si, eu não preciso necessariamente, né, trabalhar com a polêmica ou com a divergência de opinião. Nessa parte aqui eu não preciso. Na segunda parte, que é o desenvolvimento, aí sim, tá? Mas aí, ó, como que eu posso fazer essa introdução? Eu posso fazer uma síntese daquilo que eu vou falar, e é uma síntese pequena, tá, gente? É um texto aí de um parágrafo, é um parágrafo só. Quantas linhas? Vai depender daquilo que você queira desenvolver. Olha só, se eu estou pensando em escrever, eu tenho que pensar em evitar algumas palavras que já se tornaram chavões, clichê, né? Quando eu começo lá na introdução, atualmente, nos dias de hoje, no mundo que vivemos, gente, isso aí, quase todo mundo usa isso aí. Então, evitem utilizar estes chavões, tá? Essa primeira parte, que é a introdução, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. Você pode até pegar, já se posicionar criticamente, né, sobre aquele tema na sua introdução, mas jamais utilizar palavras que todo mundo utiliza. São palavras que já se tornaram clichês, né? E a segunda parte, né? Nessa segunda parte, que é o desenvolvimento, você precisa ter um pouco de atenção, né? Porque aí você vai poder desenvolver parágrafos, 2 parágrafos, né? Ou, acredito que 3 parágrafos, você pode utilizar 3 no desenvolvimento, e aí fazer com que seu texto fique aí legal, coerente, bonito, né? Só que aqui, ó, só para, entendeu? Deixar claro, não dá para utilizar no meu texto nenhuma ou alguma afirmação que seja baseado em emoções, em sentimentos, preconceitos, crença. Por quê? A partir do momento que eu utilizo esse aí, algumas palavras, que ela está relacionada a esses tópicos aí, eu estou sendo pessoal, por isso que não dá. Então, assim, ó, mesmo que você não pense aquilo que você está escrevendo,
E aí vai depender do tema que cair lá na redação. Às vezes pode ser um tema que você tem uma opinião já definida, e aí a sua opinião está baseada, por exemplo, em crenças. Esquece. O meu texto ele tem que ser coerente com o que a sociedade pensa. Ah, não, mas o meu grupo de amigos pensa assim. Não, seu grupo de amigos pensa assim, mas e a sociedade pensa desse jeito? Não, mas eles estão errados. Não, eles estão errados, mas na hora de escrever, você tem que utilizar essa argumentação se baseando no que a sociedade, a maior parte da população, pensa. Beleza? Dúvidas? Continuando. Eu falei no início, até comentei, né, que é legal quando você pensa em construir um texto de língua portuguesa, uma redação para o Enem, né, se eu tiver aí, ó, um pouco de conhecimento em filosofia, em sociologia, em biologia, em física, por quê? Tudo isso aí, gente, entra na minha argumentação. Porque a partir do momento que eu sei que a filosofia fala desse jeito, a biologia fala desse jeito, a física, eu não estou baseado em opinião, estou baseado em autores, em ciência, né? Então, eu não estou simplesmente com o achismo, porque o achismo complica em todo o texto. Eu acho que é isso, não existe acho. Ou é ou não é. Quando você fala que acha que você está baseado em crença. E crença, em um texto dissertativo argumentativo que vale nota, você não pode usar. Infelizmente, não pode. Então, o que é interessante aí? Ó? Todo mundo pede para vocês, assistam, leiam, assistam TV, leiam jornais, livros filosóficos, literatura que tragam conhecimento para utilizar no seu texto, beleza? E aquele argumento, né, gente? Argumento lugar comum, né? O que é esse tipo de argumento, né? Aquilo que todo mundo pensa, entra naquela mesma situação que o Enem, que está lá na guia de correção, né? Olha só, uma coisa difícil de encontrar hoje em dia é um amigo. Cara, isso é um argumento que todo mundo pensa a mesma coisa, ou quase todo mundo, né? Então, o que a sociedade pensa. É uma coisa que está tão comum, é uma coisa que todo mundo pensa, então não dá para usar isso, esquece. Beleza? Evite usar esses argumentos. Tem vários outros. Se você ajudar hoje, amanhã você terá retorno. Isso é fato. Então, mas é um argumento que todo mundo usa. Beleza? Ó, provas baseadas em noção moral, ou dever, né? Entra quase naquele argumento de lugar comum. Gente, se eu estou escrevendo um texto, o achismo, a minha opinião, a primeira pessoa ela tem que ser colocada de lado. E aí, ó, quando eu penso em moral, eu tenho que usar a moral, a ética, mas me basear na noção de moral, dever não dá, porque aí esse argumento ele vai para a vira de cunho pessoal. Se ele é pessoal, esquece, você saiu novamente do seu texto argumentativo, dissertativo. Então, a não ser que você estiver fazendo uma prova da FATEC, né? A FATEC é diferente, esse ano não teve, mas é assim, agora no segundo semestre não teve. Mas a FATEC, até o ano passado, ela não trabalhava com texto em gênero só, tá? Então, pode ser um dissertativo, argumentativo, pode ser artigo de opinião, pode ser, eu acho que foi o último que eu vi, era uma narrativa. Então, assim, se o texto está pedindo isso aí, você pode até escrever, mas, que eu saiba, é só a FATEC. Acho que a Unicamp também muda o gênero, se eu não estiver enganado, mas para isso você tem que saber qual que é a proposta, o que é que está sendo pedido, o que é que foi solicitado para fazer. Então, se for solicitado para fazer um texto dissertativo opinativo, vai entrar minha opinião. Se for solicitado para fazer um texto dissertativo argumentativo, não entra minha opinião, entra a argumentação em todo. Se for para pedido solicitado para fazer uma narrativa, um conto, sei lá, não vai fazer.
ou uma receita, não vai pedir isso aí, mas se for pedido, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que seguir de acordo com o que foi solicitado, beleza? Olha só, quando eu estou no desenvolvimento, eu preciso, e aí entra aquela parte do conhecimento, tá? Quem for fazer a prova do Enem, você não pode ir para lá sem ter lido nada, sem ter assistido nada, sem ter informação de nada. Por quê? Como que você vai usar argumentos fortes, argumentos com qualidade, se você não tem estes argumentos? Como? Então, por exemplo, se for um argumento, um caso, e aí entra aquilo que está lá no final, né? Olha, é um caso que eu sei, que eu conheço, que aconteceu com um amigo meu e caiu direitinho na minha redação, mas só eu sei disso aqui. Só meu grupo social conhece. Então, esse argumento ele não tem força. Então, assim, seu texto se torna pobre, né? Então, se atentem a isso aí, beleza? E aí entra uma outra parte, né? Na hora que você está escrevendo, você precisa saber argumentar e fazer as devidas comparações, né? Quando eu falo no século XIX, as crianças eram consideradas pequenos adultos, hoje são vistas com necessidades psicossociais, tal, tal. Olha só que interessante. E aí, eu preciso conhecer essa informação, né? Eu tenho, por exemplo, a ideia que no século XIX, na escola vocês aprenderam isso aí, eu acho que nas aulas de português, os professores normalmente comentam, né? Então, você pega a idade, desde a Idade Média, então as crianças, elas eram tratadas como pequenos adultos, por quê? Porque você já vestia criança, você não tinha brinquedos de criança, você não tinha literatura para criança. Então, assim, elas eram pequenos adultos, elas eram crianças, mas eram tratadas como adultos, só que adultos de tamanho menor. Então, hoje não, hoje você tem filmes específicos para criança, livros específicos para criança, escolas específicas para para determinada faixa etária. Então, a partir do momento que eu conheço, eu consigo comparar. No meu exemplo, eu consigo comparar. E se eu for comparar, localização. Então, eu sei mais ou menos o que acontece aqui em São Paulo, vou pegar meu estado lá, Pernambuco. Se eu tenho esse conhecimento, eu consigo fazer as comparações. De acordo com o texto que está sendo solicitado, e cabe uma comparação, eu consigo encaixar. Beleza? Olha só, eu tinha comentado no início, né? Se eu começar na introdução com uma pergunta, eu tenho que responder, gente. Eu não posso deixar essa pergunta sem resposta, porque eu fiz essa pergunta. Então, assim, eu estou fazendo para que o leitor consiga entender aquilo que eu estou querendo que ele entenda. Mas eu tenho que responder essa pergunta para ele, porque ele vai pensar, ele vai, como fala, refletir, mas eu estou respondendo de acordo com a minha concepção do mundo. Beleza? E aí, ó, nessa última parte aqui, tem mais, mas nessa última parte, o que que é indicado, tá? Quando eu tenho lá, fiz a minha dissertação, fiz uma introdução legal, o desenvolvimento foi legal, aí quando chega no final, o que é que eu faço? Eu dou um conselho, né? E aí, quando eu dou um conselho, eu estou voltando ao meu lugar comum. Porque, assim, eu posso até colocar como conselho, mas nunca aconselhar. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou fazendo isso, eu estou usando uma formatação que a maioria das pessoas, né, utilizam, beleza? E aí, ó, eu tenho aí a forma de concluir, né? Existem dois tipos, né? Que pode ser uma síntese dessa conclusão. O que é uma síntese? Tudo que eu escrevi, eu coloco lá naquele último parágrafo lá, curto. Ou dou a proposta. Porque lembra nas redações de escola, normalmente, os estudantes colocam esses conselhos. Eles fazem, eles não dão ordem, tá? Eles dão conselho, ou até dão ordem. Quando ele coloca lá, por isso, faça assim, 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 você está dando ordem, não pode. Nossa, eu repeti esse daqui, foi mal. Olha só, quando eu finalizo o texto, se eu for fazer como uma síntese,
o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar todo o meu raciocínio, tudo aquilo que eu coloquei lá, eu vou fechar naquele último parágrafo. Aquelas ideias que está colocado lá, então eu vou colocar. Por meio das ideias apresentadas, é possível perceber, tal, 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 tal. Eu finalizo aquilo que eu estou colocando. Tudo aquilo que eu fiz, eu vou finalizar. E outra coisa, tá, gente? Síntese, a outra é a proposta, né? Quando eu apresento uma proposta, eu tenho que apresentar uma possível solução, não é a solução, porque se já existisse a solução, não havia mais necessidade de ter essa polêmica. O problema estava resolvido. Então, assim, quando eu faço uma proposta, eu tenho ali apresentado uma possível, aquilo que eu imagino que é a solução para o problema que foi apresentado. E outra coisa, tá? Todo, todo o parágrafo, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Mesmo sendo um parágrafo, quando eu escrevo um parágrafo, eu tenho que dar aquela introdução, saber o que eu estou querendo e finalizar a minha ideia. Então, se você fizer 5 parágrafos, pensem que meu parágrafo, e aí vai ter que ter a introdução àquilo que eu quero, né? Vai ter o desenvolvimento de como eu quero fazer e vai ter a conclusão daquilo que foi solicitado. Então, aquilo que eu explicitei, eu tenho que deixar nesse parágrafo esses 3 tópicos: introdução, desenvolvimento e conclusão, mesmo no parágrafo. Eu estou falando do texto dissertativo, que tem isso, título, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas no parágrafo eu também tenho que pensar nisso. Na hora que vocês estiverem escrevendo, já pensa assim, fala, putz, eu fiz esse parágrafo aqui. Faz a leitura do parágrafo. Está falando aqui o que eu quero, está falando como eu quero, e finalizado do jeito que eu quero. Se eu fiz isso aí, meus parágrafos, individualmente, né, vai estar coerente. Agora, para ter coesão, eu preciso linkar, tá? Eu tenho que amarrar. Aí o que foi falado, né, no início, é o encadeamento das ideias. Eu preciso linkar um no outro, para formar um bloco, uma única ideia, passando por todos os tópicos. E o título? Ó, o título, que seria o primeiro, eu comentei, né? Mas é assim, ó. Quando vocês forem fazer, esqueçam, não pulem linha, tá, gente? Não precisa pular linha. Vocês comecem na segunda linha e deixem a primeira linha para o título. Então, não precisa colocar o título logo no início do texto. Primeira coisa, como eu tinha falado anteriormente, ó, eu vou pegar aquele tema, vou pegar aqueles textos lá oferecidos na hora da prova, né? Vou pegar aquela frase lá, que eles colocaram uma frase tema para mim. Pego a minha ideia de como começar, putz, como que eu começo isso aqui? E eu já penso como que vai terminar. Lembra que eu falei no início? Eu pego lá o início, introdução, e já penso como que vai terminar. Por quê? Porque eu sabendo disso, eu já fiz aí o meu esquema, no meio do texto eu vou colocar só os argumentos, mas eu já sei aquilo que eu quero e como que eu quero finalizar esse texto. Terminou de finalizar, faz a leitura, faz toda a pesquisa lá de o que é que eu fiz de errado, o que é que pode ser apagado, porque vocês vão ter aí um tempo para escrever, faz o rascunho, na hora de fazer o rascunho, faz a leitura, né, depois o rascunho, e altera o que for necessário. Aí, depois que eu li o texto, aí sim, eu vou pegar e vou falar, putz, esse texto aqui, esse título cabe aqui, ó, o título vai ser esse aqui, porque eu estou dentro do tema solicitado, o meu texto ele está coerente, ele está coeso, ele está coerente, e o título tem tudo a ver com aquilo que eu escrevi, porque o título ele vai provocar naquela pessoa que vai ler aquela, entendeu, intencionalidade lá. Putz, eu quero ver o que é que ele está falando. Esse título aqui está legal. E outra coisa, tá, gente? Essa parte aqui do título, é interessante que vocês percebam uma coisa, tá? O título é a primeira coisa que o autor vê. Primeira coisa. Só que a conclusão aonde ele vai dar a nota. A todo momento que você fez um título legal, você fez uma introdução legal, você desenvolveu legal, e na conclusão você consegue fazer um trabalho legal, porque o último parágrafo, vocês concordam? O último parágrafo é onde
o autor, o leitor, ele vai dar a nota, que é o cara que vai corrigir a sua redação. Então, assim, ele vai ter ideia daquilo que você está escrevendo, vai pontuar, mas se você fizer uma conclusão legal, a sua nota talvez seja melhorada. Por quê? Porque vai ser a última parte, é igual quando nós fazemos uma leitura. Normalmente, o final, o último parágrafo, é o que fica mais fresco na nossa mente. Então, se atentem também, tá? E agora o planejamento. Alguma dúvida, gente, por enquanto? Sim, não? Não, não, não? Ah, então, vou seguir então. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar de novo. Olha só. E o planejamento, né, gente? Lembra que eu falei? Se eu estou começando a escrever, eu já tenho que saber como vai terminar, né? Mas, como que eu começo a abordar um texto? Qual o tom que eu utilizo? Como que eu faço que eu introduzo essa ideia para que a pessoa que está lendo esse texto, ela tenha mais ou menos uma visão daquilo que eu estou querendo passar. Porque, assim, quando você escreve, você não escreve para você. Isso é uma ideia que vocês têm que ter. Eu escrevo para alguém. E, no caso, nesse caso da redação do Enem, eu estou escrevendo para uma pessoa que vai fazer, um professor que vai fazer uma correção de um texto sobre algo que eu penso. Então, assim, como que eu abordo? Qual que é o meu tom? Eu começo com criticidade? Eu começo com ironia? O meu tom tem que ser otimista? Vai depender, eu sempre falo que depende muito daquilo que está sendo solicitado. Então, assim, eu preciso saber aquilo que está sendo solicitado para aí sim eu saber como escrever. Então, qual que é a ideia? Eu tenho que entender aquilo que eu quero produzir, como que eu vou colocar as minhas informações, as informações que eu tenho lá já no meu subconsciente, né? Então, assim, eu sei mais ou menos o que escrever, mas eu preciso saber como escrever. Então, assim, pensem na hora que vocês estiverem começando. Antes de começar a escrever, antes mesmo de começar, eu vou trabalhar com o otimismo, com a criticidade ou com a ironia. E tem outros, né, textos. Então, assim, outros pensamentos. Eu preciso saber como que eu vou começar para poder, aí sim, começar, tá, gente? Não façam de qualquer jeito, porque pode ficar ruim. Isso não vai ficar legal, não. Olha só, eu preciso aí na introdução desse tema que está lá, que a gente não sabe qual é o tema. Eu não vou nem falar para vocês. Ó. Você vai na internet e tem lá, possíveis temas do Enem. 20 temas, 10 temas. Gente, é assim, a gente vai chutando, pode chutar, mas você tem que saber de tudo um pouco. Não dá para você achar que vai ser aquele ou esse. Principalmente nessa nova política que nós temos. Beleza? Ó, eu preciso saber qual é o assunto, eu preciso entender antes de começar a escrever, tá? O que eu penso sobre o assunto. Depois feito isso, como que eu posso concluir esse assunto e onde encaixar os argumentos, né, dentro desse tema. Isso, se eu souber disso, o resto vai ficar fácil. Beleza? Outra coisa, né? Nós sabemos, eu já falei aqui para vocês, né, lá da grade de correção do Enem, a linguagem tem que ser formal. Ponto. Não existe meio termo. A linguagem tem que ser formal e ponto. Norma culta da língua, pense na gramática, o impessoal, né, que você tem que usar sempre terceira pessoa, isso aí são coisas que você precisa trabalhar. Quem já está escrevendo aí, não sei como que está a situação de vocês, com relação a treinar mesmo, treinar, ó, nós estamos chegando em novembro, produção, gente, pelo menos uma redação por semana. E a partir do momento que você fez a primeira, e aí, ó, professores que podem corrigir, né, qualquer coisa, eu estou à disposição também, tá?
Quem quiser fazer, manda para mim, eu faço a correção, verifico, isso aí não tem problema nenhum. E aí, ó, na hora de redigir, desculpa, ó, ambiguidades. Eu preciso escrever de forma clara. Quando faço um texto dissertativo argumentativo, a minha escrita não pode permitir dupla interpretação. Eu preciso escrever de uma forma que a pessoa que leia saiba que é isso que eu quero falar. Não existe meio termo. É isso que eu penso, é isso que eu quero falar. Mas eu estou falando em primeira pessoa? Não. É isso que eu penso ligando à sociedade. Então, se eu penso, a sociedade pensa. Por isso que eu falei, terceira pessoa. É isso que eu penso, mas na hora de colocar tem que ficar claro que não sou eu, é a sociedade que está pensando isso. E eu faço parte da sociedade, então automaticamente eu penso assim também. Beleza? Quer dizer, você pensa, mas utiliza a sociedade como um apoio, né? Não é você que... Nossa, tem dois aqui. Não é você que está pensando, é a sociedade. E aqui, ó, é assim, essa parte aqui, ela é do planejamento, tá, gente? É fazer várias leituras. Eu construí aquele texto lá, fiz 2, 3, leio essa redação hoje, leio ela amanhã, mesmo que ela já tenha sido corrigida. Digamos que você pega uma redação, eu estou lá dando aula, professor, eu fiz essa redação, corrige. Aí eu vou lá, dou uma olhada. Amanhã verifica de novo. Por quê? Porque às vezes o que você não percebeu hoje, amanhã você percebe. Por isso que às vezes, dependendo do caso, as redações lá do Enem, eles passam pelo crivo de 3 professores. Por quê? Porque um enxerga uma coisa, às vezes o outro enxerga uma coisa que o primeiro não enxergou, o terceiro, e aí vai. Porque o que você enxergar hoje, pode ser que você não enxergue amanhã. Então, aí você passa o texto, passa batido, quando é no outro dia, você fala, putz, meu, eu errei isso aqui, foi referente à pontuação, foi referente à ortografia, foi referente à coesão, à coerência, ou foi, como fala, concordância. Então, tudo isso aí vai ficar no seu texto. Então, se você fizer uma leitura só, você não consegue, entendeu? Lá no Enem, você não vai poder fazer várias leituras, mas se você tiver a capacidade de escrever um texto rápido e fazer umas, duas, no mínimo, 2 leituras ou 3 leituras antes de passar, né, o seu rascunho, antes de você passar para a folha oficial, você vai perceber que você consegue enxergar algumas falhas, tá? Então, atento a isso aí também. Aqui é a fixação, tá? Então, assim, ó, eu tenho a redação do Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, beleza? O que é argumentar? Então, eu penso que eu preciso convencer, eu preciso persuadir a pessoa a fazer o que eu quero, eu tenho que trabalhar com argumentos científicos. A argumentação é isso. A primeira palavra é convencer. Então, quando você argumenta, você está tentando convencer alguém a acreditar em algo que você defende. Ponto. Ou você está tentando persuadir. E para fazer isso, eu tenho que ter argumentos. Mas são meus argumentos? Não, meus argumentos são baseados em ciência, meus argumentos são baseados em filosofia, meus argumentos são baseados em fatos históricos. São argumentos. Ponto. O ocorrido, né, histórico. E o que é dissertar, né? É expor, é colocar aquele assunto em evidência, é mostrar os dados da realidade, aquilo que está acontecendo, entendeu? E aí, ó, utilizando a crítica, né? Isso aí é dissertar. Nesse texto aí, de vocês, do Enem, tem que estar aberto essas duas opções, tá? Tem que ter convencimento, a persuasão, a argumentação científica, a exposição de um assunto, a observação da realidade e a crítica. O texto do Enem tem que ter isso, beleza? E aí, ó, final aqui, ó, que eu tenho na conclusão, o que é que eu tenho? Eu tenho possíveis soluções. Ponto. Eu não tenho a solução do problema, mas eu tenho alternativas para melhorar aquele problema. Então, são alternativas que, teoricamente, seria possível, tá? Eu tenho as propostas, se eu não fizer proposta, então eu não tenho por que levantar o problema. Lembra que vocês escutam muito no PEI,
Não venham com problema, venham com problema e a solução. Ou já venham com a solução. É exatamente isso aqui que o Enem pensa. Se você tem toda a problemática, então você já tem que vir com a proposta de solução. Proposta que seja lógica, que seja viável, que seja ética, né, que seja solidária, que seja, sei lá, tem que estar bem atento a isso aí. Eu tenho aí o texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, onde eu tenho as ideias, né, a posição, né, na introdução, que é o tema também. No desenvolvimento, eu vou ter toda a argumentação, e na conclusão, eu vou ter a minha síntese, né, ou a minha proposta. Eu posso fazer das duas formas, não, eu escolho uma. Ou eu finalizo o meu texto com um resumo ou uma síntese, né, de tudo que eu já falei, ou eu finalizo o meu texto dando uma proposta de solução, possível solução, ou uma alternativa de solução daquilo que eu apresentei. Beleza? E aí, eu peguei esse texto aqui, essa página, do, eu peguei essa página da internet. O que que acontece? Tem alguns textos que vocês conseguem identificar, né? São redações que tiraram nota 1000 em 2019. E tem as dicas dos candidatos, tá, gente? É assim, qual que é a dica que eu dou para vocês? Eu acredito que a maioria está assistindo vídeo no YouTube, está lendo, está fazendo todo um processo para poder ter pelo menos uma chance aí de ter uma nota boa, ou de fazer uma redação com qualidade. Mas a leitura é extremamente indispensável, seria a palavra. Não pode deixar de ler. Isso aí é fato. Beleza? Alguma dúvida, gente? Eu finalizei aqui minha apresentação e ninguém fez nenhuma pergunta. Você está mudo, hein, Felipe? Agora foi? Foi, agora foi. Eu ia perguntar o que você acha, o que pensa sobre o rascunho, se ajuda, porque eu usei o rascunho e acho que eu tirei 860 na redação, e acho que sem o rascunho, nossa, não estaria nem perto disso. Acho que para mim foi algo essencial. O rascunho, ele ajuda bastante, e é o principal, né? Porque, assim, ó, você não pode escrever já de bate-pronto. Não dá. Então, assim, você preparou... Qual que é a grande sacada aí do rascunho? A redação, você tem um tempo muito curto, eu acho que é muito curto para você fazer as leituras necessárias, fazer a interpretação, pegar aquele texto lá, ele tem um texto lá legal, você tem um tema, e aí eu preciso saber o que é que ele está pedindo. No rascunho, eu consigo colocar um monte de ideia ali, e a partir desse rascunho, depois modificar alguma coisa que eu acho que não ficou legal quando eu fiz a leitura, né? É, a princípio, se você fizer um rascunho baseado na lógica ali, ó, eu iniciei esse texto, como eu falei, eu preciso elencar. Eu sei como começar e eu sei como dar uma solução para esse problema aqui. Beleza. Eu sabendo disso aí, o rascunho ele vai ajudar bastante, cara. E assim, o grande problema, né, é a pressão. Eu acho que a nota do Enem não é nem tanto pelo conhecimento. A maioria já ouviu falar, já leu, já conhece o tema, mas o grande problema eu tenho pouco tempo, eu preciso escrever. Por isso que eu falei, ó, para o Enem, é uma redação no mínimo por semana. E aí tem que seguir esse ritmo aí, ó, pelo menos durante os 6 meses. Quando você vê, pô, eu estava olhando aqui, a menina tirou nota 1000, né, no Enem. Cara, ela tirou nota 1000 no Enem, mas ela já estava no terceiro Enem. Então, é meio complicado você falar, putz, mas eu não fui bem na minha prova. São poucos estudantes que logo no primeiro Enem conseguem tirar nota 1000. E aí entra aquilo que eu sempre comento. Pô, se você está estudando numa escola particular, sabe aquela corrida lá, o Lewis Hamilton contra
Eu com meu carrinho aqui, uma pista, na mesma distância, o cara ele já está muito adiantado. Então, assim, se você pega uma pessoa que estuda desde cedo, no colégio Etapa, por exemplo, no colégio Ano, eles vêm desde o ensino fundamental 2 até o terceiro ano, trabalhando isso aí. E o estudante está pagando lá, tal, ele está... Quando ele chega para fazer a prova, é igual... Eu estou acompanhando sempre, né, essas redações, o cara acertou 988 em matemática no Enem, cara. Não é difícil, mas não é fácil não, cara. Ó, para quem estuda deve ser fácil, para quem... Eu não conseguiria nem acertar um terço das questões, isso é fato, porque matemática para mim é meu calcanhar de Aquiles, né? Eu não gosto, não sei, não aprendi, tenho algum problema aí de coisa, mas é assim. Mas ele aceitou 988. Você fala, pô, mas quem é esse cara? Então, quando você vai olhar a história do cara, ele está se preparando desde sempre, né? Para fazer essa prova. E aí entra aquilo que eu estou falando aqui, ó. Isso que eu estou fazendo aqui é tentar dar pequenas dicas, né? Para vocês pegarem aí como que vai fazer essa prova. Mas, se vocês não escreverem, e tem que escrever mesmo, entre 25 e 30 linhas, sempre isso. Eu preciso desenvolver um tema com introdução, com desenvolvimento, com conclusão, muito texto, eu preciso estar escrevendo. Pô, mas eu não tenho ideia. Pega os temas anteriores e vai escrevendo. Por quê? A partir do momento que você escreve aí uns 10 textos, você já vê mais ou menos como que funciona. Você consegue encadear as ideias, né? E aí, o que é que você faz? Você olha, fala, putz, isso que eu escrevi aqui não tem muita lógica. Eu recebi esse ano de uns estudantes, algumas redações, né? E aí você vê a melhoria do... Foi do segundo B, tem um pessoal que estava fazendo um curso, professor, dá uma verificada. Então, você olha a diferença entre o primeiro texto, né? E o sexto texto, por exemplo. Você fala, caramba, não é a mesma pessoa que está escrevendo. Por isso que a ideia é, escrevam, gente, ó. Mesmo você, Felipe, não sei se você vai fazer esse ano também, mas Ah, eu vou. manda, vai, então, faz os testes, manda, ó, eu estou à disposição, cara. Ó, eu lá na escola tem a Cida, tem a Ju, tem a Abigail, qualquer um professor que você chegar, professora, dá uma lida, professor, dá uma olhada para mim. A gente vai olhar e a gente vai apontar, ó, isso aqui tá legal, isso aqui precisa mudar, às vezes você muda só uma colocação, um conectivo no texto, o texto ele já tem uma diferença, entendeu? Ele já dá uma alavancada. Então, às vezes, um pontinho aqui, ó. E não foi ruim, viu, Felipe? Não foi bom, mas é assim, não foi ruim. Porque teve pessoas que zerou. Ó, eu contei quando eu dava aula para vocês que a minha filha ela não conseguiu fazer a redação no primeiro ano. Ela se formou ano passado, né? Hoje ela é arquiteta. Mas é assim, o primeiro ano que ela foi, ela não conseguiu fazer, ela veio chorando, cara, ela não conseguiu desenvolver o tema. Você está entendendo? Assim, não é que tirei zero, não, não consegui escrever, o que ela falou. E aí, a gente entende que a pressão é muito grande, mas escrevam, né? Leiam, assistam, dados, informações, dicas, tudo que for possível fazer para melhorar, só que assim, para aprender a escrever, só escrevendo. Você não consegue aprender a escrever sem escrever, tá, gente? E para vocês que estão aqui na sala, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, isso aí é fato. Não desmerecendo ninguém, nenhum professor, mas todos os professores, assim como eu, nós somos professores de língua portuguesa. Se, assim, sem nenhum estudo, sem nenhuma coisa, nós fôssemos fazer a prova do Enem nesses últimos anos, ou a prova do Enem esse ano, sem se preparar, não daria muita diferença de vocês, não. Qual que é a diferença que dá? Por nós sermos mais velhos, então entra aí o conhecimento de mundo. Então, muita coisa eu consigo falar. Entendeu? Mas não quer dizer que eu ou qualquer professor, esses mesmo que de cursinho lá, fosse fazer a redação e tirar nota 1000, não. Porque é muito fácil eu corrigir uma redação. Eu construir aquele texto não é tão fácil. Então, assim, pode ser, por exemplo, como eu já conheço o tema, eu conheço lá os conectivos textuais, eu conheço todo o sistema lá, eu consigo fazer um texto bom. Entendeu? Mas eu vou falar para você, eu tiraria de 700 a 1000, e não é diferente os outros professores. E às vezes você fala, pô, mas é professor tal. Gente, não é assim. É uma prova, para fazer uma prova, você tem que estar preparado. Diferente de você ser estudante ou ser professor. Vocês podem pegar pelos grandes os concursos que tem.
entendeu? Tem professor que está há 20 anos no estado, por exemplo, e a prova, por exemplo, é igual a prova do Enem, cara. 100 questões, 200 questões, e tem professor que está há mais de 20 anos e não passa. Não, mas o cara é ruim. Não, é porque a pessoa não se preparou para aquela prova. Por isso que eu estou falando. Se você se preparar, eu sei que é muito complicado. Esse ano, a gente estava comentando, eu estava conversando com a Maristela, né, para eu sair, mas esse ano está muito difícil. Vocês que estão fazendo faculdade, o Felipe está fazendo aula, né, online também, né? Ainda Muito tô tendo complicado. aula, sabe? Está tendo aula, misericórdia. Então, assim, a gente sabe que é muito complicado mesmo. Repito de novo, a casa da gente não é lugar para se estudar, gente, não é. Tá? Eu sempre falei isso em sala de aula, a casa da gente é local para você curtir a família, para você se divertir, para você fazer serviço de casa, qualquer coisa, mas estudar não é, porque sempre vai ter alguém. Hoje de manhã eu estava lá, minha filha pequena passa para lá, passa para cá, meu outro filho grita, e aí, tanto é que agora eu estou trancado aqui no quarto da Stephanie, que ela está lá no centro, né, ela está fazendo um trabalho lá, ela só vai voltar no final do mês, eu acho. Então, assim, é complicado, e aí, imagino vocês, e assim, ó, não falando que vocês são imaturos, não é isso, mas vocês ainda são muito novos, e nossa, eu já tenho 50 anos, já posso dizer que tenho uma maturidade maior para estudar online, mas mesmo assim, para nós, é muito complicado mesmo. Beleza? Alguma pergunta? Felipe, eu encerrei a minha lá, tá? A minha aula. Meninas. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Acho que não ficou nem maturo, professor. Mas se você quiser fazer algum comentário, alguma outra coisa, aí a gente sai tranquilo. Não, acho que o que eu tinha para falar seria basicamente isso, é a pesquisa, eu vou repetir, tá? Quem tiver produzindo, se não tiver nenhum professor ainda corrigindo, tem o meu WhatsApp, manda para mim, faz a produção, pode mandar até pelo WhatsApp mesmo, né? Constrói o texto lá, manda pelo WhatsApp, eu vou fazer a leitura, e aí eu não vou poder olhar a estrutura, né? Porque pelo WhatsApp não dá. Mas a gente consegue enxergar coesão e coerência, verificar aquilo que... Escolhe um tema anterior, não escolha quem está escrevendo esses temas fáceis, não escolha não, tá, gente? Gravidez na adolescência, as coisas... Porque não dá para escrever mais sobre isso. Já é lugar É comum. lugar comum de texto para escrever, né? Isso, Todo exato. mundo faz isso. Todo mundo gosta de fazer, faz, e aí, liberação das drogas, isso aí não dá para escrever mais, não dá. Então, assim, mas tentem procurar possíveis temas, escrevam qualquer coisa, manda, eu dou uma olhada, eu verifico, eu olho, tento pontuar aquilo que for possível, o que dá para perceber, assim, eu posso observar pontuação, coesão, coerência, concordância, isso aí dá para olhar que é aquilo que vai ser mais solicitado. Beleza? Acho que é isso então, professor. Queria falar obrigado de primeira mão, não só por todo o pessoal do cursinho, por você ter cedido esse tempo. Quinta-feira à noite, tá um friozinho bom, O pessoal agradável. tá bravo, né? Então, quem? Mas tranquilo, então. Obrigado, valeu, galera. E aí, qualquer coisa, pode mandar um zap, a gente tenta aí ajudar naquilo que for possível. Ah, professor, você é de casa já, do cursinho praticamente. A gente não vê a hora de ter uma Beleza. aula presencial com você. Mata a saudade também de Simoline. Esperar voltar aí. Ah, eu quero que você volte, não aguento mais. Tá bravo o negócio. Valeu, É isso, brigadão. professor. Valeu pela aula, valeu, gente, pela atenção. Boa noite a todos e bom fim de quinta. Boa noite, valeu, galera aí. E precisando, pode fazer e manda para mim que eu faço a Eu mesmo vou mandar, professor. Tem algumas Tranquilo, provas já. então. Beleza, então, Nossa, Felipe. professor, não esquece de mandar também. Tranquilo. Ó, eu vou mandar esse arquivo, vou mandar para Maristela, tá? Que ela tá aqui com o meu zap, vou mandar para ela. Pode ser. Oi? Você? Pode ser. Beleza, então. Beleza, Falou. professor. Valeuzão. Boa noite. Boa noite, falou, gente. Tchau, tchau.